Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. É muito bom estarmos de novo aqui falando sobre os fundamentos da nossa fé. E hoje o nosso assunto é glorificação. O que é a glorificação dentro da doutrina cristã? A glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. Em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, nós lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. A glória do povo de Deus é tornar-se conformes à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A santificação, o crescimento espiritual, o desenvolvimento do caráter de Jesus Cristo em nós é o grande alvo de Deus. A glória do povo de Deus é isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 mostra a intenção original de Deus ao criar o homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nunca desistiu da ideia de que o homem se tornasse parecido consigo. Era o projeto original. O pecado arruinou a imagem de Deus no homem, mas o resgate trazido por Jesus Cristo pode restaurar esta imagem de Deus no homem. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Mais do que te dar presentes, mais do que encher a sua vida de bênçãos, e Deus gosta de fazer isso, Deus deseja fazer você parecido com seu Filho, Jesus Cristo. Para isso, Ele usa todas as coisas. Experiências agradáveis, como também experiências desagradáveis, juntamente podem cooperar para transformar você numa pessoa parecida com Jesus Cristo. Este é o desejo de Deus, esse era o desejo de Jesus Cristo. O ensino de Jesus foi claro de que ele estava aqui, além de ser para buscar e salvar o perdido, para nos salvar da condenação do inferno, para ele servir de modelo ao qual nós devemos ajustar a nossa vida. João capítulo 13, versículo 15, ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João capítulo 15, versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Há um modelo, Cristo é o protótipo, Cristo é a peça piloto e nós somos aferidos conformes à imagem de Jesus. Deus quer formar seu Filho em mim e em você. Quer que as pessoas, ao olhar para mim, vejam Jesus Cristo. Ao olhar para você, vejam Jesus Cristo. Não em tipo de barba, cabelo, roupa, isso é estereótipo. Estamos falando de caráter, estamos falando de atitudes, estamos falando de ações e reações parecidas com Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, lemos:
Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A glorificação é o povo de Deus tornando-se semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, seguindo suas pisadas, imitando o seu exemplo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. A santificação é a glorificação iniciada. E a glorificação é a santificação concluída. Pelo seu pré-conhecimento, Deus determinou seu destino para aqueles que ele chamou, para aqueles que ele justificou por meio de Jesus. E o destino que Deus determinou para seu povo é serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E Deus age em todas as coisas para fazer isso acontecer. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A glorificação é o estado final, permanente, de felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo, obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 diz: exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Deus nos chamou para si, Deus nos adotou como seus filhos, Deus perdoou os nossos pecados, Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos fazer um povo parecido com seu Filho Jesus Cristo. A intenção de Deus é que vivamos de modo a imitá-lo. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Se você já entendeu o Evangelho e aceitou a Jesus, ser batizado é o próximo passo que você deve fazer. Ser batizado e integrar-se na vida da igreja. Se você já deu esse passo, já foi batizado, já está integrado na vida da igreja, prosseguir e perseguir o alvo de tornar-se semelhante a Jesus Cristo é o passo seguinte. A obra só será concluída quando Cristo estiver completamente formado em nós. Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 14, mostra como o apóstolo Paulo vivia e que é um modelo para nós imitarmos. Mais do que isso, diz o apóstolo, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei,
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo deve nos atrair. Se tem uma coisa que eu devo acordar cada manhã desejando, é conhecer melhor a Jesus Cristo. Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Jesus, conhecer o Pai, é a vida. Quero conhecer a Cristo, dizia o apóstolo. E parece que ele já conhecia tanto, mas o desejo ardente de continuar crescendo nessa direção estava ali em seu coração. Ele diz: eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá, eu quero me tornar parecido com Jesus. Prossigo para o alvo, eu tenho um chamado celestial. Quero fazer um desafio para você. Não fique parado na vida. Avance para o alvo. O alvo é ser como Jesus, sempre melhorando, cada dia melhor do que antes. Hoje eu preciso estar mais parecido com Jesus do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso estar mais parecido com Jesus do que eu estou hoje. Ao final de cada dia, pergunte a si mesmo: quais das coisas que eu fiz hoje que contribuem, me ajudam a ser mais parecido com Jesus? Pergunte também: quais das coisas que eu fiz hoje que me desviam do propósito de me tornar como Jesus? Qual é o meu plano de mudança para viver melhor amanhã? Como eu pretendo melhorar o meu crescimento na direção de tornar-me semelhante a Jesus? Que atitudes eu devo eliminar? Quais atitudes eu devo adotar? Quais práticas me tornam mais parecido com Jesus? E quais práticas desmancha, borra a imagem de Jesus estampada em mim? Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia de nós. O Senhor tem um plano para nós, a glorificação. E esta se dará quando a santificação estiver concluída na nossa vida. Ajuda-nos a ser mais santos a cada dia. Ajuda-nos a ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Ajuda-nos a eliminar da nossa vida aquelas coisas que não nos deixam parecido com Jesus. E ajuda-nos a adotar atitudes e práticas que nos fazem mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que você possa viver intensamente para agradar a Deus. Que você experimente o poder que o Evangelho tem de salvar, de transformar, o poder para te capacitar a viver de forma diferente do mundo, em nome de Jesus.